Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos começando aqui a nossa live de hoje, 6 horas em ponto. Aguardando o pessoal entrar. Oi, Carol, tudo bem? Coloquei uma música aqui de fundo aqui para esperar o pessoal. Não sei se está dando para ouvir aí direitinho. Diz aí pra mim, Carol, como é que tá o som? Tá tudo bem aí? O som tá legal ou tá... Beleza, obrigado. Aguardar o pessoal entrar aí mais um pouquinho. São 6:01 agora. Tem sempre que aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Hoje a gente vai conversar sobre legalização de startups e Nova Simples. Você tá achando escuro? Ué. Mas aqui pra mim tá normal. Guardar mais um pouquinho o pessoal entrar aí. Lembrando sempre que essa live ela vai ficar gravada e eu vou colocá-la lá no YouTube, lá no meu canal Wilton Carvalho, tá? Para quem quiser tirar dúvida. Eu estava até pesquisando hoje
né, esse final de semana, sobre vídeos, né, do assunto que eu vou falar hoje aqui com vocês. E realmente você pesquisa no YouTube e você não encontra muitos vídeos sobre legalização de startups. Você encontra muito de criação, de colocar ideia no papel, de tudo que envolve startup, mas não a legalização, os cuidados que se deve ter para não ter uma surpresa negativa, né, no caso de um investimento de um sócio, né, de um investimento anjo ou de um sócio novo na empresa. Então não tem esse tipo de vídeo no YouTube, não é que não tenha, mas é raro de ter. Então essa live aqui também eu vou colocar lá no canal Hilton Carvalho, para todo mundo que não pôde ver a live, né, ao vivo, para ver lá a hora que quiser lá no YouTube, beleza? Então vamos aguardar mais um pouco, são 6h06, o pessoal demora sempre a entrar mais um pouquinho, vai entrando durante a live. O assunto hoje não é muito extenso, hoje a gente vai falar sobre legalização de startups e o novo sistema, o novo tipo, né, jurídico de empresas, que é o Inova Simples, que é voltado para a área de startup. Guardar só mais um pouquinho. Também o Jorge Versilo e o Vitor Clay, personagem, Duran Duran com Ordinary World. JBFM são 6h06. Repórter JBFM. Oferecimento Supermercados Campeão. Também, como eu sempre digo, eu peço assim que entendam que eu sempre estou olhando para o lado, porque eu estou fazendo a live aqui no tablet, né, conversando com vocês, mas no computador eu sempre vejo o outro Instagram, né, algum tipo de pergunta, como é que está a movimentação, e até também seguir o roteiro aqui que eu preparo para as lives. Então eu sempre vou estar olhando para vocês e olhando para o lado. Então peço aí que vocês me entendam um pouco. E quem me conhece deve estar percebendo que eu estou com visual novo, deu uma radicalizada aí. Essa quarentena aí fez um estrago aí, né? Deu uma raspada geral. Então, pessoal, vamos começar a conversar, né? Já são 6h07, o pessoal está entrando. Quem for entrar aí durante a live, eu vou sempre resgatando. Antes de começar, eu gostaria só de pedir para quem puder, né? Tem um aviãozinho aqui, né? A setinha, né? Um aviãozinho. Quem puder indicar a live para os amigos aí, mandar para todo mundo, eu agradeço, para informação, né, ser compartilhada para ficar para mais pessoas, né? Então vamos lá, pessoal. Então o título da nossa live hoje é legalização de startups e o advento do Inova Simples. Vou iniciar falando sobre legalização de startups e antes de começar a falar isso, né, sempre bom quando a gente fala sobre startups, que a gente fala sobre esse novo tipo de empresa, né? Muitas pessoas não têm conhecimento ou confundem, né? A pergunta sempre é: o que é uma startup? A startup hoje, né, no caso, eu até esqueci de tirar a música aqui, senão acho que vai estar confundindo e não vai me ouvir direito. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. A startup, o que é? A startup hoje, ela não tem nenhuma diferença juridicamente, legalmente, de uma empresa comum, né? O que diferencia startup de uma empresa comum é o modelo de negócio, não é nem o tipo de negócio, é mais o modelo de negócio. Porque você pode ter uma startup de, vamos dizer, lavagem de automóveis e uma empresa dita comum também de lavagem de automóveis. Aí você vai perguntar, mas qual é a diferença da startup? A diferença da startup de lavagem de automóveis é que ela vai ter um tipo de inovação, um tipo de modelo de negócio que vai tornar ela altamente escalável, ou seja, ela vai ser, não vai ficar, por exemplo, uma empresa de lavagem de automóveis na cidade de Campos, ela não vai ficar só aqui na cidade de Campos. Ela vai ter um modelo de negócio que ela vai poder
ser escalável, ela vai sair das divisas, aqui das fronteiras de Campos, vai para Itaperuna, para São Fidélis, para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Ou seja, a startup é diferente da startup, porque a startup é um modelo de empresa, que é um modelo de negócio que ele é altamente escalável, é rápido, é dinâmico e, né, tem ideias inovadoras e pode ser altamente rentável, né, que é o que eu conversei sobre a live de investimento anjo, que é o que atrai os investidores. E só dar uma interrompida aqui, que um ser entrou na live de novo. Eu acho que ele gosta de aparecer. Deixa eu mostrar ele de novo, ó. Toda a live agora eu acho que ele quer aparecer. Ele sobe na mesa, vou botar ele pro chão aqui. Então ela é altamente escalável, né? E com ideia inovadora, né? Diferente de tudo que pode estar no mercado, né? Com uma diferenciação nesse tipo. Conversar sobre startup é sempre bom. Falar a diferença da startup, o que é uma startup, porque na parte de legalização já tive muita dúvida, inclusive eu, quando comecei a lidar com esse tipo de empresa, tive muita dúvida porque achava que a startup tinha alguma diferença, porque vinham profissionais me procurar, né, empreendedores me procurar, eu quero abrir uma startup, o que eu tenho que fazer? Aí no começo lá, quando eu ainda não tinha muita noção do assunto, eu ficava pensando, mas uma diferença, né, legalmente, na minha área, né, legalmente, juridicamente, não tem diferença nenhuma, é uma empresa. Vou abrir uma empresa para você só vai me falar, né, você tem sócio, capital, aquela coisa toda, da parte fria do negócio. Mas a startup, ela tem um outro tipo de negócio, um outro tipo de modelo. Então por isso que é essa diferença. Com o Inova Simples, que a gente vai falar daqui a pouco, vai ter essa mudança com referência à parte legal da startup. Então vamos lá, pessoal. O que acontece? Eu vou falar aqui sobre 5 itens, né, importantes sobre a legalização da startup, né, sobre os cuidados que tem que ter sobre a legalização de startup. O primeiro item fundamental, né, da legalização da startup é o sócio, né, no caso, os sócios sentarem e colocar no papel tudo que vai ser feito na startup, como vai ser feito, qual a responsabilidade de cada um, ou seja, elaborar o contrato, né, não é nem o contrato em si, não é nem o contrato social para legalizar a startup, mas é o que se chama no mercado de memorando de intenções, né? Os sócios, sem aquela parte jurídica, aquelas nomenclaturas de direito, né, que o pessoal fala de juridiquês. São os sócios mesmo colocarem no papel tudo o que vai ser feito na startup, tudo o que vai, a relação, né, como é que vai ser definida essa relação, porque a empresa, né, a sociedade é como um casamento, tem que ser definido essa relação, o que cada um vai fazer, qual é a responsabilidade de cada um, qual o papel de cada um dentro da empresa. Se, por exemplo, eu que tenho, né, parte administrativa, financeira, vou abrir uma startup um aplicativo de marketplace, de reunir várias lojas de tinta, vamos dizer assim, marketplace de várias lojas de tinta, veio na minha cabeça agora. O que vai ser feito por mim e pelo meu sócio? Meu sócio vai desenvolver, vai ficar com a parte técnica, com a parte operacional, eu vou ficar com a parte administrativa, financeira, comercial. Então, colocar no papel tudo o que vai ser feito por cada um. Importante também, muitas vezes as pessoas têm um pé atrás de conversar sobre a dissolução da sociedade em caso de briga ou até mesmo em caso de falecimento. Tem que colocar no papel, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não quer que aconteça, né? Como eu sempre falo, é igual seguro e plano de saúde. Você paga para não usar, mas você tem que ter, né? Se puder, tem que ter, né, um seguro
e rezar para não usar, mas você tem que ter. Então é igual o colocar a parte, né, jurídica da startup no papel. Colocar tudo no papel, mesmo a parte ruim da coisa. Dissolução, falta por motivo de falecimento, como é que vai ser, o que vai ser feito da empresa, se um sócio quiser sair e o outro quiser ficar, qual vai ser a definição, se ele vai ter preferência, se entrar um investidor novo, quem é a preferência. Então tem que colocar realmente tudo no papel, né? Como eu já falei, né? Evitar nesse momento de criação da startup é difícil, eu sei, né? Já passei por processos assim, já conheço essa área há um tempo. Quando começa uma empresa, né, não só startup, mas qualquer uma outra, existe muita empolgação, né, muita gana de fazer dar certo, muita esperança, muitos planos, mas o momento de sentar com um futuro sócio ou com futuros sócios para definir e colocar no papel tudo que vai acontecer na empresa, o que mais se tem que evitar é a empolgação, né, tem que se pensar friamente, para se atentar à relação que vai ocorrer entre os sócios. Né, ficar bem atento o que vai acontecer, o que pode acontecer, qual o papel de cada um, colocar bem aquele ditado, né, o combinado não sai caro, né, colocar bem no papel, bem definido o que cada um vai fazer, qual é a responsabilidade de cada um. Então colocar o máximo possível, não é um documento para ser feito, vamos sentar aqui hoje, vamos fazer o documento, não, vai sentar aqui hoje, vai fazer uma primeira versão, segunda versão, terceira, fazer várias versões, porque você vai pensar em alguns tópicos, algumas situações hoje, de hoje para amanhã vão surgir outras, de hoje para a semana que vem vão surgir outras, então é sempre a mesma, vamos dizer assim, recorrentemente pensar nisso, fazer várias versões até chegar a um documento final que esteja bom para todos os lados, seja satisfeito para todo mundo, para não ter esse tipo de conflito depois, né? Porque na hora do conflito, não, foi combinado isso, a gente se reuniu, a gente fez isso, está aqui no papel, vamos cumprir. Esse memorando de intenções, ele muitas vezes serve como mediador de conflito, né? Ele vai, tá aqui, calma, não é assim, foi o que a gente combinou, cada um com a sua responsabilidade, cada um vai pisar onde pode, onde conhece, então é muito importante, né, evitar a empolgação, pensar friamente e colocar tudo isso no papel. O segundo, né, a segunda dica, né, o segundo tópico que eu posso falar sobre, que também é importante, que na hora da criação, na hora daquela movimentação toda de criar, de ter a ideia, de colocar no papel, daquela correria toda, é a definição do nome e da marca. Tá? Isso é importante pela proteção da empresa. Tem que definir o nome e a marca da empresa para poder, depois disso, protegê-la. Né? Pesquisar Google, pesquisar em sites de domínios, pesquisar mesmo com amigos, que de repente você pode estar pensando numa marca que um amigo já viu, né? Fazer uma pesquisa ampla, né? Muito grande, para definir o nome e a marca. E essa definição ela vai ser protegida, no caso, no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, né, onde você vai depositar a sua marca, depositar o seu nome. Antes de fazer isso, no próprio INPI vai ter a verificação se tem alguma outra empresa com esse nome, com essa marca, para poder você também, se não tiver, o nome e a marca é seu por pelo menos um período de 10 anos, que você faz esse depósito da marca e do nome no INPI, e fica ali garantido durante 10 anos para ser renovado depois. Ou então para também você não ter uma surpresa. Você define o nome, você define uma marca. Não faz a proteção dela, não faz a consulta, não faz a pesquisa. Você pode ter que mudar esse nome ou essa marca no meio do caminho, porque vai aparecer uma outra empresa que já fez esse depósito no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e você vai ter que mudar. Olha que problema. Você faz uma marca, você cria uma marca, cria um nome, e depois disso tudo, você tem que mudar tudo, né? Alterar para poder que chegou uma pessoa, um empreendedor, né? Uma empresa com esse mesmo nome
e você vai ter que refazer o nome, pensar em outra marca, colocar ela, né, de novo no mercado, é um problema grande. Então, definição de nome e marca para depois pesquisar, né? Pesquisa no Google, pesquisa com amigos, pesquisa em sites de domínio, pesquisa no INPI para fazer o depósito da marca, legalizar e proteger aquela marca sua para você também depois, se você descobrir uma outra empresa usando a marca, você ter a parte legal para poder obrigar a empresa a não usar a marca que já é sua. Então, esse é uma segunda dica que eu posso dar aí de legalização das startups e para empresas também que não sejam startups, né? É importante você ter um nome, uma marca bem definida e bem protegida. Continuando, pessoal, o que eu posso falar também sobre a legalização das startups? A legalização das startups, ela tem que passar e tem que servir, definir, né, no caso, tem que encarar a importância das leis, né? Não adianta, é chato, é maçante, é burocrático, mas a importância das leis é primordial para uma boa relação da startup com o mercado, tá? Por que eu estou dizendo isso? Você tem que saber aonde você está pisando, né? Aí eu volto lá naquele primeiro tópico que eu falei sobre a relação com os sócios, a relação com os investidores, né? Você vai fazer um memorando de intenção com os sócios para definir o que cada um vai fazer na empresa, como vai ser a saída de um sócio por dissolução da sociedade ou por falecimento. Isso tudo envolve lei. Você vai colocar no papel, vai dizer tudo, mas depois disso tudo, você tem que ver, né, se aquilo ali está dentro da lei e como a lei vai proteger vocês, tá? Então, a importância das leis, elas existem, né, elas são importantes, porque você pode estar inovando, né, a inovação ela bate muito nisso, ela bate na barreira da lei. Um exemplo, né, que todo mundo usa, né, muito corriqueiro de usar, é o Uber. Né? O Uber ele veio, né, para o Brasil, e acredito que em outros países eu não tenho esse conhecimento, mas ele veio para o Brasil e ele esbarrou em algumas leis. Né? Ele brigou, e até hoje tem algumas leis que o Uber tá batendo aí de frente, mas que está... não sei como é que eles estão fazendo, se eles estão com a parte jurídica deles enfrentando, né, recorrendo, mas ele enfrentou algum obstáculo aí com as leis. Por isso que quando você, pequeno empresário, né, você está começando, então você tem que encarar com seriedade a importância das leis, para não ter problema, né, da sua inovação ela bater numa lei, porque é aquilo que a gente já está cansado de ouvir do mercado, né, e do nosso país. Nosso país é um país burocrático, as leis do nosso país são leis antigas, não são leis inovadoras, não são leis atuais. Então você pode estar inovando numa empresa, num mercado, e só que essa sua inovação pode esbarrar numa lei. Não, você não pode... Como eu dei o exemplo no começo de uma startup de lavagem de carro, você esbarrar uma lei ambiental que você não pode lavar o carro com um produto tal, entendeu? Então tem tudo isso para pensar, tem tudo isso para ser analisado. Claro, pessoal, que aqui é o que eu sempre também falo para os clientes e para os amigos que me procuram. Também não tem que ficar na preocupação, você tem que encarar a importância das leis, mas também não pode ficar na preocupação que você vai abranger tudo. Não, eu vou pesquisar tudo e vou dominar tudo, que é praticamente impossível, tá? Assim como é praticamente impossível você hoje falar, não tem ninguém que faça o que eu faço no mercado. Eu acho que hoje o que pode acontecer é se você inovar e achar uma vacina para o coronavírus, aí realmente não vai ter ninguém no mercado que faça o que você vai fazer. Mas de resto é muito difícil hoje você achar uma inovação, um mercado, um empreendimento que só eu faço. É difícil. Então
não queira achar que você vai dar importância na lei, você vai ficar atento, mas surpresas vão aparecer no caminho. Mas o quão preparado você vai estar para essas surpresas, o que você já vai poder antecipar, por isso que é a importância das leis. E a outra importância das leis, que eu posso mencionar aqui, é o seguinte, é o desempenho do mercado, né, que eu já vou passar para o próximo tópico. O que acontece? Importante na legalização das startups. Saber o mercado onde você está entrando. Por quê? Porque hoje em dia, como eu falei anteriormente, é muito difícil você ter inovações que já não existem, ou você mesmo está inovando e já sabe que existe grandes players no mercado. Então o que acontece? Se você sabe o mercado onde você está pisando, se você dá importância devida às leis, se você está preparado para o mercado, você pode estar preparado para não ser surpreendido por um grande player de mercado que você está tirando o público dele, vir em cima de você para qualquer ponto fraco seu ele poder te dar uma rasteira, entendeu? Então o que acontece? Você vai vai inovar na área de entrega de alimentação. Um grande player do mercado, o iFood, ele vai estar atento a tudo que você está fazendo, porque pode não parecer, mas você está tirando o mercado dele. É um mercado pequeno que você pode estar tirando, mas está tirando. Ou ele vai vir em cima de você e vai querer adquirir você, vai comprar a sua startup, aí vai ser um negócio que você vai analisar se é bom para você ou não, ou ele vai analisar o teu ponto fraco para poder te dar uma rasteira, ver que você está fazendo um certo tipo de atendimento errado, não está obedecendo uma lei aqui, não está emitindo um documento que era para emitir ali. Então, a importância das leis, ela meio que define também o outro tópico que eu entrei, que é analisar e ver o mercado onde você está entrando. Mas analisar bem, concorrência, grandes players de mercado, analisar tudo que você vai tirar dos grandes players, o público que você vai tirar, para analisar, né, para diferenciar o que pode acontecer com você lá na frente se você continuar a tirar mercado de grandes players e chamar a atenção dessas grandes empresas, desses grandes players de mercado, para eles virem em cima de você para, né, dar um certo probleminha aí para você que é pequeno, está crescendo, está trabalhando, está lutando com toda a sua garra, toda a sua determinação, mas que um grande pode estragar todo esse sonho, porque ele já tem a experiência do mercado, ele já tem as dicas, né, a noção do que o mercado é, e ele pode vir a prejudicar você, né? Dá uma olhada aqui no meu roteiro, é o que eu falei, eles ficam de olho, os concorrentes ficam de olho, assim como você tem que ficar de olho, os concorrentes também estão de olho no mercado para, com certeza, combater tudo que vai tirar público deles. Então, a minha dica é analisar e definir bem, né, conhecer bem o mercado onde você está pisando. E a última dica dessa parte de legalização de startups, que eu posso falar para vocês, é a seguinte. A última, né, parte disso tudo aqui, que é colocar no papel legalmente a criação da empresa base, né, que vai ser a empresa da startup, ou seja, o contrato social, o CNPJ, a inscrição municipal na prefeitura. Então, é um outro passo, é uma outra situação que tem que ter muito cuidado, porque, como eu falei, né, agora 6h30, vou dar uma retornada aqui para quem entrou depois, para elencar aqui o que eu já falei. Eu falei primeiro, evitar a empolgação na hora da criação da startup, definir, né, evitando essa empolgação, fazer um memorando de intenções entre os sócios para definir o papel de cada um, para definir o que cada um vai fazer, para definir se a sociedade for dissolvida,
se um sócio vir a falecer, como vai ser isso, qual é a preferência, as cotas do capital, quem é que vai adquirir, o investidor anjo, como é que eles vão aceitar o investidor anjo, se vão aceitar, né, qual é a parte da empresa que cada um vai estar responsável. Então, esse memorando de intenções, como eu já falei aqui, é um documento que os sócios vão fazer em várias versões, né, conversando, se reunindo várias vezes, não fazer de uma vez só, para poder ter várias versões, rascunhar, para fazer um documento final bem preparado que proteja ambas as partes, fique bom para todo mundo. A segunda parte que eu falei é a definição do nome da marca. A definição do nome da marca para ter a empresa nome, imagem, mas o mais importante disso, proteger esse nome, essa marca no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, né? Fazer o depósito da marca. Primeiro, antes do depósito, você vai fazer a pesquisa para ver se alguém já tem. Se não tiver, você vai depositar e essa marca vai ser sua, para evitar lá na frente de não proteger e não pesquisar a sua marca e alguma empresa já ter ela e, né, solicitar que você pare de usar. Aí é um grande problema para você. Ou então, se ninguém tiver e você depositar, se alguém vier a usar, você utilizar do seu direito de inovação, se eu posso falar assim, de ter a marca criada por você. O terceiro passo, o terceiro e o quarto passo, dá a importância das leis, né, para definir tudo o que você está fazendo. E também no quarto passo, para você ter a noção do mercado que você está entrando. Então a lei é muito importante para isso, né? Porque na lei que você vai incluir a sua empresa, incluir a sua inovação, para não esbarrar em nenhuma lei, para não inovar, não pensar, criar a empresa e depois ver, não, mas essa lei eu não posso fazer isso, vai me atrapalhar aqui, essa inovação eu não vou continuar porque eu não posso fazer tal coisa em tal local, entendeu? Então tem toda uma série de requisitos para ser estudado. E a importância das leis também é de acordo com o mercado. Então você, pelas leis, dada a devida importância das leis, o mercado do que você está pisando, que você está entrando, ele é feroz. Ele pode ter grandes players, ele pode ter grandes empresas, ele pode ter vários concorrentes que ficam de olho em tudo que você está tirando deles. Para combater isso, eles usam o quê? Uma falha que você tenha feito, de repente não está cumprindo uma lei, né? Então você tem que ficar de olho nisso tudo. E chegamos ao quinto e último tópico, né? A última dica, que é pegar tudo isso e colocar de maneira legal em um contrato social e fazer o CNPJ da empresa, né? Tornar, né, a empresa, fazer aquele CNPJ, aquele número que diferencia que você era uma pessoa física, agora você é uma pessoa jurídica, entendeu? Então, fazer a legalização, registrar o contrato na junta comercial, registrar o CNPJ na Receita Federal, inscrição municipal na prefeitura, fazer todo o trâmite para legalizar tudo bonitinho e nesse contrato social fazer de acordo com aquilo lá que eu falei na primeira dica, de acordo com o memorando de intenções, o que cada sócio vai fazer, na dissolução da sociedade o que vai acontecer, se um sócio falecer o que vai acontecer, o capital social vai ser de quanto, quem vai investir quanto, qual sócio vai entrar, não vai entrar com dinheiro, mas vai entrar com intelectual, vai entrar com o nome que ele criou e a marca, porque tem isso também. Eu posso ter um sócio que ele já criou uma marca, já criou uma startup, já fez todo aquele trâmite da startup, mínimo produto viável, já tem um protótipo rodando, já está vendendo, já tem tudo, e a marca já está no mercado. Essa marca ele já registrou, já tem um valor essa marca, de repente ele pode entrar no capital social com o valor dessa marca, ele não vai colocar dinheiro, vai ser assim? Como vai ser? Entendeu? E uma dica que eu dei na live sobre investimento anjo, que eu fiz algumas semanas atrás, é importante sempre a definição do percentual do capital social não ficar muito
meio a meio, né? Vamos dizer assim, eu vou entrar com 50% e meu sócio com 50%. É importante sempre ter uma pequena parte se você visar um investimento de um investidor anjo ou de um novo sócio, né? Principalmente de investidor anjo. Por que eu digo isso? Porque no mercado, o investidor anjo, ele é muito difícil ele investir mais do que 10% numa empresa. Então, se você tem uma empresa com dois sócios, 50% cada um, o investidor anjo ele não vai querer entrar com 50% para investir, ele vai entrar com 10%. E aí vai fazer como? Os dois sócios vão abrir mão de 5% cada um, um vai abrir mão de 10% e o outro vai abrir mão de nada. Então, eu já soube de casos que tiveram que fazer outra empresa para definir o capital de uma maneira que o investidor anjo queira investir na empresa. Então, essa parte do capital, essa parte da sociedade, do percentual, também na hora do contrato social é bom parar para pensar. E nessa hora do contrato social, a dica assim, primordial que eu posso dar para vocês é que dois profissionais eles devem estar com a startup ali lado a lado e trabalhando em conjunto, advogado e contador, tá? São os dois profissionais que nessa hora são primordiais para que a startup não tenha surpresas na frente, tá? Não é que não vai ter surpresas, como eu falei, não vai se definir tudo, não vai conseguir, vou trabalhar agora durante 20 anos sem surpresa, não. Surpresas sempre aparecem, mas assessoramento de um advogado e um contador em conjunto, cada um na sua parte, ajudando ali o empreendedor nessa hora, vai evitar muitos problemas, tá? Não vai evitar todos, mas vai evitar muitos problemas para o empreendedor. Tá bom, pessoal? Então a dica aí, a última que eu falei, é sobre a legalização em si da startup. A legalização, que é o título da nossa live, legalização de startups e o advento do Inova Simples, desculpa, a legalização em si, né, da parte burocrática, ela não é muito diferente das outras empresas. É uma legalização normal, né, elaboração de contrato, assinatura, registro na junta comercial, registro na Receita Federal do CNPJ, registro na prefeitura das que são municipal ou os que são estadual no estado, mas geralmente startup, né, empresas assim da inscrição municipal. Não é muito diferente. Os outros tópicos que eu falei é para chegar na legalização, que é basicamente igual a todos os outros tipos de empresa, mas que nos outros tópicos envolve mais o modelo de negócio da startup. Ou seja, o memorando de intenções, o que cada um vai fazer, porque é um tipo de negócio diferente. Como eu falei, você pode entrar numa sociedade que já tem uma marca existente e o empreendedor entrar com a marca dele e você com dinheiro, com investimento, ou o empreendedor entrar com um trabalho de desenvolvimento de aplicativo, de software, e você entrar com investimento. Então, tem todas essas nuances a serem estudadas, né? A importância das leis, definição de nome de marca. Então, são tópicos que envolvem muito as startups. Então, a legalização em si é comum a todas. Mas antes dessa legalização é bom fazer todo esse estudo, ter todo esse acompanhamento para ficar um processo claro, transparente e que vá trazer tranquilidade para o empreendedor, para ele trabalhar no que ele sabe e no que ele idealizou, né? Não se preocupar com essa parte burocrática. Beleza, pessoal? Então agora a gente vai falar de tudo isso que a gente falou agora. O que eu posso dizer para vocês, no assunto que a gente vai começar a falar aqui agora sobre Inova Simples, vou até abrir aqui o roteiro no computador, existem 3 tipos principais tipos jurídicos principais de empresas, né? Hoje em dia, que é a antiga EIRELI, que agora é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, porque até um tempo atrás não existia nem EIRELI. Então, às vezes tinha uma empresa com 2 sócios, que um sócio saía,
era uma limitada, né, com 2 sócios, e um sócio saía e sempre me perguntava, mas eu quero ficar sozinho, posso continuar com a empresa? Eu falei, não, você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar para empresário individual, ou então colocar um sócio para poder continuar limitada, mas sozinho você não tem como fazer. Hoje em dia, aí criaram a Eireli. A Eireli era a empresa individual de responsabilidade limitada, né? A Eireli, ela tinha como obrigatoriedade o capital social, ele tinha que ser no mínimo de 100 salários mínimos. Então era um capital social alto para empreendedores. Então, geralmente, quando se abre uma empresa, se abre uma empresa com capital social de 10 mil, 20 mil, 30 mil, o Eireli não, você já tinha que abrir um capital social hoje de R$ 104.500. Então, é meio complicado, né? Você não ter esse lastro na sua declaração de imposto de renda, porque muita gente não lembra disso e não tem essa noção. Você, para abrir uma empresa de capital social grande, você tem que ter esse lastro lá na sua declaração de pessoa física. Não adianta você ter uma declaração de pessoa física como isento, eu recebi durante o ano R$28 mil e alguma coisa, até o limite. Mas abrir uma empresa com capital social de 100 mil. Como? Como se você só recebeu num ano 28 mil, se você não recebeu nenhuma doação, se você não pegou nenhum empréstimo, nada. Recebeu 28 mil e abriu uma empresa de 100 mil, porque o capital social ele vai aparecer na sua declaração de imposto de renda como um bem. Na declaração de imposto de renda, lá na parte de bens e direitos, aparece lá capital social da empresa tal, participação tantos por cento, valor. Aí você vai colocar lá 100 mil, mas você só recebeu 28 mil durante o ano. Então tem que ficar atento a isso. Aí a Eireli, ela ainda existe, mas surgiu um novo tipo jurídico que é a empresa unipessoal limitada. Ou seja, é uma empresa limitada de um sócio só, que não tem a exigência de ter um capital social de 100 salários mínimos. Então pode ser um capital social baixo de 10 mil e pode abrir a empresa com esse valor. Eu estou falando isso por quê? Porque a partir de novembro desse ano, né, porque agora em março, depois de mais de um ano sendo estudado, foi publicado pelo Comitê de Gestão Nacional para Simplificação de Registro e Legalização de Empresas e Negócios, a resolução número... Pessoal, você me desculpa aqui, mas eu tenho que dar uma colada porque é muita informação na cabeça, tá? Resolução número... Deixa eu ver aqui... Qual é o número? 55. Resolução número 55 de 23 de março de 2020. Essa resolução ela vai entrar em vigor depois de 240 dias, é isso? 240 dias. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal. 240 dias depois da sua publicação. Isso mesmo, 240 dias. 240 dias depois do dia 23 de março de 2020. Ou seja, ela vai entrar em 8 meses depois. Em 23 de novembro, entra em vigor essa nova resolução do comitê. Essa resolução ela veio para trazer um novo tipo jurídico de empresa, que é o Inova Simples. O Inova Simples ele vai trazer a diferenciação entre abrir uma empresa e abrir uma startup. Por que eu digo isso? Porque o Inova Simples ele veio para simplificar e para focar em empresas de inovação. Então, nem toda empresa de inovação, nem toda startup é uma empresa de inovação, mas toda inovação é uma startup. Inventei essa agora, mas eu acho que eu estou certo, tá? Hoje em dia, nem toda startup é de inovação, mas toda inovação é uma startup. Então, o Inova Simples ele veio para trabalhar em cima, focar em cima das startups, das empresas de inovação. Por quê? Ela visa a definir
o trâmite, né, para abertura, alteração e fechamento de empresas do regime do Inova Simples, que se dará de forma simplificada e automática. Como isso? No próprio portal, né, hoje em dia, não sei se quem está me assistindo já abriu algum MEI, hoje em dia você abre o MEI desta maneira: você entra no portal do MEI, coloca os dados, né, primeiro faz o código, né, gera um código de acesso, entra no portal do MEI, coloca os dados, abre, já sai ali o certificado do MEI, o CNPJ, tudo ali direitinho. O Inova Simples, ele vai, guardado as devidas proporções, ele vai trabalhar mais ou menos dessa maneira. Ele vai ter um portal onde vai ser colocado, antes desse portal, né, ele vai ter uma pesquisa, porque dentro desse portal já vai ter o registro do nome e da marca, ou seja, vocês estão vendo como vai ser simples e dinâmico a abertura de uma startup. Ele vai envolver legalização, né, contrato social, CNPJ e registro de marca. Então vai ter um giro aí de 360 graus em tudo que a gente sabe hoje sobre legalização de empresa. Vai ser muito mais simples, muito mais rápido. Vai ser questão de horas abrir uma empresa. Tá? Eu que já estou nesse mercado já há anos, já tive casos de levar 60, 90 dias para abrir uma empresa. Abrir uma empresa em 2 horas vai ser uma coisa assim surreal, né? Que eu nunca imaginei passar. Mas voltando aqui, o Inova Simples, ele vai ser, né? Vai fazer jus a todo esse trâmite de Inova Simples, as empresas de inovação, né? Aí você vai me perguntar, mas o que são empresas de inovação? Empresas de inovação que a gente já conversou aqui, né? Que tecnologia e inovação. Tecnologia é a definição do que vamos dizer assim, facilita a nossa vida. A inovação é como usar essa facilitação da vida de maneira mais dinâmica. Então, essa é uma definição básica, mas o que vai definir para o Inova Simples o que é uma empresa de inovação é o artigo 65 da Lei do Simples Nacional, que aí, como é burocrático, eu não vou falar aqui sobre ele. Mas o que acontece? Vai estar disponível no portal da Rede Sim, que é a rede que faz o conglomerado de tudo que é de abertura de empresas, federal, estadual, municipal. Toda essa Rede Sim, ela iniciou somente como parte de CNPJ, hoje ela já envolve contrato social, já está na parte das prefeituras. Cada período ela vai aumentando o escopo dela para ela, nessa Rede Sim, trabalhar toda a parte de legalização da empresa. Vai ter um formulário digital no qual deverá ser informado no formulário digital na Rede Sim: nome, número de CPF, qualificação civil, domicílio do titular e na hipótese de mais de um dos titulares, tudo isso, né? 2 sócios, nome dos 2, CPF dos 2, qualificação civil dos 2 e domicílio dos 2. 3, 4 sócios, por aí vai. Nesse mesmo formulário vai ter que ser informado, nesse formulário na Rede Sim, o escopo da intenção empresarial inovadora, ou seja, o que a empresa vai fazer de inovação, qual é o escopo de trabalho da empresa, o que a empresa vai melhorar na vida das pessoas, qual é a inovação que a empresa vai trazer. O nome empresarial, que deverá conter obrigatoriamente Inova Simples, ou seja, se você vai abrir um nome com as suas iniciais, vamos dizer, meu nome, Hilton Alexandre Pestana de Carvalho, HAPC Inova Simples. O termo Inova Simples ele vai ter que constar após o nome empresarial, obrigatoriamente, tá? Então, RD Soluções de Informática Inova Simples. Então vai ter sempre, hoje não tem RD Soluções Limitada. Se for Inova Simples, vai ser RD Soluções Inova Simples. Então tem que constar esse nome, tá? Essa expressão. No mesmo formulário na Rede Sim, local da sede. E nesse formulário vai existir uma autodeclaração de que são cumpridos todos os requisitos da legislação estadual ou municipal para exercer a atividade no local da sede.
Isso é um trâmite burocrático que hoje a gente já faz, mas que no portal da Rede Sim, no formulário para o Inova Simples, ele já vai estar automático. Então você vai fazer uma autodeclaração dizendo que aonde você vai instalar a sede da sua empresa, você ali vai poder fazer o que você quer fazer ali, respeitando toda a legislação estadual e municipal. Beleza? Vai ter também uma autodeclaração que você vai se declarar sobre as penas da lei, que o funcionamento da empresa submetido ao regime de Inova Simples não vai produzir poluição, aglomeração de tráfego de pessoas, ainda mais agora, né, nesse período de pandemia. Eu acho que isso é uma coisa que vai ficar para depois da pandemia, isso, né? Muitas empresas elas vão se autodeclarar que não vai ter, né, acúmulo de pessoas, que vai... acredito que depois disso tudo vai surgir aqui uma autodeclaração que você vai dizendo que a sua empresa vai cumprir os requisitos de distanciamento, limpeza, higienização, né? Vai ter uma mudança nisso aí, acredito eu. Que não vai ter tráfego de veículos, você não vai aumentar o tráfego de veículos na região onde você vai abrir a sua empresa, não vai causar poluição e que não tem um risco alto a sua empresa. Ou seja, risco alto, restaurante que tem botijão de gás, empresas que armazenam produtos químicos, aí no caso não cabe muito, né, de empresas de inovação ter isso, a não ser a parte de empresas de inovação que apesar do nome pode não parecer, mas existem muitas empresas de inovação bioquímica, na área de química, então de repente é uma empresa que vai ter que guardar algum produto químico perigoso, né, inflamável, alguma coisa assim. Então vai ter que ser essa autodeclaração, ou então vai ter que declarar que tem isso, vai ter que cumprir outros requisitos mais municipais para poder ter essa empresa no local onde ela quer, tá? Se a titularidade dessa empresa ela for de pessoa jurídica, no lugar das informações que a gente falou aqui agora, deverá ser informado o número do CNPJ e o local da sede desse CNPJ. Ou seja, lá quando eu falei que no formulário ia ter a informação do nome da pessoa, né, do empreendedor e o CPF, se a empresa tiver titularidade, se um dos sócios da empresa for pessoa jurídica, vai ter que colocar o CNPJ e o local da sede dessa pessoa jurídica, tá bom? Após o preenchimento dessas informações, será automaticamente gerado o CNPJ. Olha só, que rapidez. Você vai preencher o formulário colocando o nome dos sócios, CPF, qualificação civil, endereço, local da sede, fazer as autodeclarações, terminou de preencher o formulário, está tudo certinho, já sai o CNPJ. Então vai ser uma grande vantagem esse sistema. Na escolha, né, do nome empresarial, a empresa simples poderá optar por utilizar um número de CNPJ seguido do termo Inova Simples, ou seja, você não precisa quebrar a cabeça para criar um nome para a empresa empresarial. Nome empresarial é diferente de nome fantasia, tá, pessoal? Nome empresarial é razão social. Você não precisa quebrar a cabeça para fazer uma razão social. O que você vai poder fazer é pegar o número do CNPJ que vai ser criado para você e colocar lá 01224557 1000 ao contrário 10 e Nova Simples. Vai ser um número e mais a expressão Inova Simples. Ou seja, para não ter que ter o trabalho de criar... Hoje em dia você tem que criar 3 nomes, colocar no formulário da Juscerja, para a Juscerja aprovar um deles, né? Tem que ter todo esse trabalho. Agora, com a Inova Simples, eles estão abrindo a possibilidade do nome da empresa ser um número de CNPJ mais a expressão Inova Simples, tá? Se você não quiser fazer esse número de CNPJ mais Inova Simples, você pode criar o seu nome, a sua razão social, que aí sim, ele vai ser avaliado para ver se não tem nenhum nome igual na base nacional cadastral única, né? Que aí eles vão ver se o seu nome já não tem nessa base nacional, para ver se você pode utilizar esse nome ou não. A empresa simples de inovação será escrita na natureza jurídica empresa simples de inovação, né? Aquela que eu falei de limitada, empresa unipessoal limitada e sociedade anônima, agora tem a nova natureza jurídica, que é a empresa simples de inovação,
que vai ser essa empresa de inovação. Vai ser totalmente proibida a transformação da natureza jurídica que já existe, ou seja, se você já tem uma empresa que é limitada, você não pode transformar ela em Inova Simples. Você vai ter que abrir uma outra empresa, tá? Então não pode transformar a empresa atual em empresa do Inova Simples. É permitida a solicitação da Inova Simples para outro regime jurídico. Ou seja, se você é Inova Simples e quer transformar em limitada, pode. Se você é Inova Simples e quer transformar em empresa unipessoal limitada, pode. Ou em SA também pode. Entendeu? Você não pode transformar a empresa já existente em Inova Simples. Mas você pode transformar a Inova Simples em empresa de outro tipo jurídico, tá? Após o ato da inscrição do CNPJ, a empresa vai comunicar ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual pelo portal do RedeSim também, entendeu? No portal do RedeSim, que você preencheu o formulário, que saiu o CNPJ, que você criou o nome empresarial da sua empresa, você também vai informar nesse portal ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual o nome da sua empresa, o conteúdo inventivo do escopo da sua empresa e se houver para fins de registro de marcas e patentes. Ou seja, como eu falei inicialmente, num site só, num portal só, você vai abrir a empresa, vai tirar o CNPJ e vai registrar a marca e a patente da sua empresa e da sua inovação, tá? Então vai ser tudo num site só. O portal nacional da RedeSim manterá link de acesso à solução disponibilizada pelo INPI, que poderá o usuário proceder à solicitação de marcas e patentes quando ele julgar necessário. Ou seja, o que quer dizer isso? Você pode abrir a empresa, pode tirar o CNPJ e no momento da abertura você pode registrar sua marca e patente, mas não necessariamente você precisa fazer isso no momento da abertura. Você pode fazer isso depois, que é o que eu li aqui agora. O portal ele vai manter um link de acesso para quando você quiser ir no INPI e fazer o registro da sua marca e patente. Mas como eu falei inicialmente na nossa live, um dos pontos importantes da legalização das startups é definição de nome de marca e a proteção das mesmas, tá? Beleza? A solicitação é facultativa, né, do registro de marcas e patentes. Deverão constar do Portal Nacional da RedeSim todas as informações e orientações relativas à constituição, alteração, extinção e transformação da empresa de inovação. Isso tudo, pessoal, eu estou lendo na lei do Inova Simples para explicar para vocês. O que é isso? Eles estão dizendo que no portal vai ter que ter tudo bem explicado para o empreendedor constituir a empresa dele, alterar, extinguir ou transformar em outro tipo jurídico. Beleza? Na eventualidade de um desenvolvimento do escopo pretendido, ou seja, na eventualidade do que você está inovando não dar certo, vamos dizer assim, a empresa, você abriu a empresa no Inova Simples, fez o seu produto mínimo viável, fez o seu protótipo, colocou no mercado, a empresa não deu certo, infelizmente. Desculpa, pessoal. Infelizmente a empresa não deu certo. Vamos fechar a empresa. A Inova Simples ela também tem uma facilidade muito grande. Na hipótese da empresa, né, não ter logrado êxito na sua vida útil empresarial, a baixa do CNPJ da empresa vai ser automática, mediante a solicitação no Portal Nacional da RedeSim. Então será automático a abertura do CNPJ e será automático a baixa do CNPJ, não dando certo. Então, como aquilo que eu falei, a empresa, né, de inovação, ela vai ter rapidez na hora de abrir e rapidez na hora de fechar. Então, pessoal, já são 6h59, eu perdi o horário, mas é basicamente isso que eu queria falar para vocês. Gostaria aqui de agradecer todo mundo que participou, tá? Muito obrigado pela audiência e vou encerrar aqui rapidinho, porque senão o Instagram vai me derrubar. Gostaria de mandar um abraço a um beijo a todo mundo aí e força nesse momento que a gente está vivendo, né? Faltam 27 segundos aqui para encerrar e eu gosto sempre de encerrar com uma palavra positiva aí para todo mundo. E estamos nessa quarentena aí, né? Já que já são 40 dias, espero que não virem 40 meses,
mas fiquem em casa, lavem as mãos, se cuidem e respeite a ciência. Beleza, pessoal? Grande abraço, um beijo aí para todo mundo. Até semana que vem, 6 horas aqui.